modelos, mas esses modelos têm que ser referência que não substituam e nem oprimam, não é o termo que ele usa, mas é o que me vem à mente, oprimam a existência singular. Esse pensamento todo que a gente elabora com a nossa mente a respeito da realidade do nosso corpo psíquico. Ou isso serve justamente para a gente entender melhor esse corpo psíquico e a realidade, e, portanto, aumentar a nossa potência, é nesse sentido, né, que o Nietzsche fala em relação à própria filosofia e à filosofia de Spinoza, que o conhecimento é o mais potente dos afetos, né, o que tem mais potência de transformação, ou então é uma abstração que, inevitavelmente, vai obter como resultado o oposto do ideal que ela propõe. André, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa capacidade normativa do Canguilhem, porque você o tempo todo, nós estamos fugindo da normatização, né, dessa visão ideal de saúde, de corpo, etc, etc, etc. Como você fala na capacidade normativa, você está imaginando, você está dizendo, a capacidade que cada um de nós tem de criar uma norma para nós mesmos, para si. Então, fala um pouquinho mais, eu acho que aí que tá, eu precisaria que você avançasse mais. Claro. Então, justamente, o Canguilhem, ele acaba, ao se expressar, criando esses dois conceitos. O dessa capacidade normativa, ou de normatividade, contrária a uma normalização, né? Uma normalidade e, portanto, uma normalização. Então, a normalização, ele está criando espontaneamente, imagino, mas acho que não é à toa que ele cria em cima da mesma raiz para mostrar que, por exemplo, uma ideia que ele diz, a doença, ela não é nunca uma anormalidade, ela é uma norma de vida mais restrita ou mais limitada, mas ainda assim ela é normativa, né? Então, para a gente pensar, isso me reenvia, e tem trechos do Canguilhem que são quase idênticos a trechos do Nietzsche, a ideia de grande saúde em Nietzsche, né? Porque mesmo a grande saúde é aquela que inclui a doença, né? Porque mesmo na doença a gente pode ser normativo e saudável. Bom, então, em Canguilhem, essa capacidade normativa, ela vai significar uma força plástica, uma capacidade de criar novas normas a partir das exigências do meio. Então, na minha interação com o meio, com o ambiente, com outras pessoas, com as situações, enfim, que me são impostas, né? É a capacidade de eu impor criativamente minhas normas. Ou seja, de eu criar uma maneira de, ao invés de me submeter ao que me é trazido, né, de eu transformar isso que me é trazido de maneira a manter essa potência de vida e de existência. Então, é claro que nessa interação com o ambiente vão existir ambientes mais favoráveis e ambientes mais desfavoráveis a que isso aconteça, né? Isso a gente vê também no Winnicott e nos outros autores. Quanto maior for a nossa potência de agir, né, mais a gente tem condições de enfrentar ambientes hostis. Por outro lado, se o ambiente for favorável, aí mesmo uma capacidade normativa, já misturando os autores, né, menor, ela pode ser extremamente saudável e potente dentro disso, né? Então, por isso eu estou dizendo isso porque eu acho importante também relembrar e frisar que a saúde diz respeito tanto ao indivíduo quanto ao ambiente, né? Então é por isso que, além da gente pensar uma saúde individual, já como corpo psíquico, capacidade de criar normas, o Canguilhem lembra que criar normas, estabelecer normas singulares, é o mesmo que criar valores, e essa sinonimia, né, essa identificação de normas com valores é extremamente nietzschiana também, né, porque para Nietzsche criar valores é ser seletivo, ser legislador, né, e criar valores significa afetar-se, né? Valor é afeto em Nietzsche. Então, essa capacidade de criar normas, criar valores, significa afetar-se melhor com o ambiente, né? E isso, que é do nível individual, está em íntima relação com o nível social e ambiental de uma maneira geral. Por isso que a gente
que eu comecei com a questão da relação natureza-cultura, pensada no indivíduo e no todo, né? Porque eu acho que está ligada a desenvolvimento sustentável, a alimentação orgânica, etc, etc. Né? Não como condição sine qua non, porque as coisas vão ser sempre, enfim, não vão estar nunca organizadinhas, mas existe essa relação. Né? A gente pode ser saudável num ambiente hostil, mas é evidente que a gente vai ser mais saudável num ambiente que favoreça essa saúde. Então, enfim, não sei se respondi. Boa noite. A minha área de atuação é educação física. Eu sou aluno de filosofia também. E eu me deparo cotidianamente com indivíduos que colocam o corpo acima de qualquer valor. Então, eu queria que você falasse se isso é um esvaziamento de alguma forma moral, de algum desvio que acaba tendo hoje na sociedade. Uhum. Tá. Então, eu imagino, né, quando você relata, enfim, que você vê muito pessoas colocando o corpo acima de qualquer valor, esse corpo que está sendo posto acima de qualquer valor, com certeza, ainda é o corpo compreendido por essa dicotomia. Entende? Então, o que eu quero trazer para a gente pensar é assim, eu acho que isso é uma coisa relativamente boa, sim, pensar na saúde do corpo enquanto organismo ou do corpo enquanto físico, fisiologia. Né? Mas se e somente na medida em que isso é um fator a mais para esse corpo psíquico, para esse psicossoma se sentir potente e vigoroso. Né? Então, imagino, quer dizer, e constato também, que muitas das vezes isso não acontece. Essa valorização do corpo, colocar o corpo como valor principal, acaba sendo muito mais uma fuga psíquica, mais uma defesa psíquica diante das dificuldades encontradas na vida, diante, enfim, de angústias, diante de ansiedade, diante de interação com esse ambiente, pressões, etc., etc., né? Psíquicas, familiares, da vida em geral, profissionais, né? Do que um fator a mais de favorecimento dessa saúde corpo-psíquica. Né? Não, então, o que eu digo, como eu disse antes, a ideia não é ficar julgando, é bom ou é ruim. Vai depender do que está sendo vivenciado na experiência daquela pessoa. Mas, de uma maneira geral, para a gente entender o que está se passando, eu acho que, na maioria das vezes, por mais que tenha seu benefício, está sendo muito mais uma fuga do que um fator de reforço dessa saúde, desse corpo psíquico, desse aumento da potência de agir, desse aumento da potência de existir. Né? Mas acredito, enfim, que não só, mesmo assim, pode estar contribuindo, né? Mas seria bom que fosse uma contribuição maior, né? E que o principal da gente compreender é que a ideia de saúde que eu estou trazendo, né, e daí pensar essa mudança de paradigma, é de pensar não mais uma dicotomia corpo-psique, mas um corpo-psiquismo, e essa mente elaborativa do que se passa na realidade, como podendo contribuir para esse aumento dessa potência de vida, desse amor à vida. Né? E aí os exercícios físicos, por exemplo, podem contribuir também. Né? Mas são vivências diferentes. Né? Então, eu acho que a ideia é entender essa diferença, né? E aí, enfim, cada um é que sabe o que pode e o que deseja, né, para si próprio. Como eu coloquei no texto de abertura, né, do módulo, né, que corpo queremos, que saúde queremos. Aí quando eu digo isso, é antes de mais nada em relação ao próprio indivíduo, e claro, em termos coletivos, mas não mais em termos coletivos, assim, como uma grande campanha de militarização, agora todos vamos nos adequar a essa nova norma. Mas não é isso. Né? Essa nova norma seria de uma nova normalização e não de um aumento dessa capacidade normativa singular. Boa noite. Aqui.